Bem-vindos para mais um tema da Escola Bíblica, lição de número 3 do quarto trimestre de 2025. Vamos apresentar aqui, através do slide, para você nos acompanhe. Vamos estar aqui lendo. Olha só, lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. Continua aqui o comentarista Silas Queiroz. A leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 19. Eclesiastes 12, é o capítulo do versículo 1 a 7. Nós vamos aqui para o texto áureo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, 19. A verdade prática: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem poder de restaurá-lo plenamente. Os objetivos: analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. 2. Explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. 3. Refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Vamos para a introdução. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Gênesis 3, do versículo 6 ao 10. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel, Gênesis 4, 8, e os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Então nós vamos para a lição. A palavra-chave é o pecado. A palavra-chave: pecado. No contexto cristão, pecado é toda atitude, palavra ou pensamento que vai contra a vontade de Deus revelada na sua palavra. A Bíblia mostra que o pecado não é apenas uma falha do comportamento, mas um estado espiritual que separa o ser humano do Criador. O termo grego amatia significa errar o alvo, isto é, não viver de acordo com o propósito para o qual fomos criados, glorificar a Deus e andar em comunhão com Ele. Aqui vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto desta lição: da perfeição à morte. Todos sabem muito bem que o homem ele foi criado perfeito, mas depois do pecado vieram as consequências. Então nós vamos aqui para o subtópico 1 do ponto 1, a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Além da perfeição, fazer parte da natureza divina. Tem as referências: Deuteronômio 18, 2 Samuel 22. O próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra.
Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original. Afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como também temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Sabemos que esse corpo um dia será restaurado, né, meus amados? Estamos aqui na lição de número 3, né, com o tema o corpo e as consequências, né, do pecado que vieram nesse corpo, né? Aqui nós temos uma base teológica, acrescentando aqui mais o conhecimento, né? Mas vamos lá. A condição perfeita do estado originalmente criado deveria ou deriva da natureza de Deus com um ser absolutamente perfeito. O argumento segue a seguinte linha: Deus é um ser absoluto ou absolutamente perfeito. Um ser absolutamente perfeito é incapaz de produzir uma criação imperfeita. Logo, a criação original foi feita na perfeição, tá? Aqui nós vamos ver que o Senhor Deus, ele continua, permanece na sua perfeição. Portanto, quem é perfeito não faz nada imperfeito. Nós vamos para o subtópico 2, pecado e dor. O que aconteceu na questão quando Adão e Eva pecaram, né? Por desobediência. Vamos lá, leamos aqui o texto. A indivisível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos, um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida. A vivência, um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Tudo está na referência aí, Gênesis capítulo 3, versículo 17, aí vai 18, tá, 22 e 24, tá? É justamente onde fala da criação, onde fala do pecado, né? O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Então, continuamos aqui. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar, até cumprir a sentença final, o retorno ao pó, Gênesis 3,19. Por mais que se cuide desta matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Infelizmente é isso, viu? Devido ao pecado. Então vamos aqui para um resumo de todas as consequências do pecado. Então, as principais consequências que o pecado trouxe para o corpo físico: doenças e enfermidades, resultado da degeneração dos órgãos e sistemas do corpo. Depois, sofrimento físico, intensificado pelas próprias transgressões humanas. Depois, degradação moral e corporal, pelo uso de drogas e práticas sexuais ilícitas. Fragilidade e vulnerabilidade. Ninguém está imune às doenças, nem mesmo os cristãos. Depois, processo de envelhecimento e morte. O corpo retorna ao pó, consequência direta do pecado. Isso aqui tudo foi consequência do pecado, meus amados. E nós vamos passando aqui, porque estamos lendo a revista 3. É o subtópico 3 do ponto 1. Né? Vamos lá, você acompanhar comigo aí. Velhice
Autenticidade e gratidão, né? Um novo transtorno tem sido diagnosticado. A gerofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Enquanto isso, assiste-se uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar de si é muito importante, mas é precioso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa de nossa existência. Estamos sob o tópico 3 e já vamos passar para o 2. Então, meus amados, nós estamos estudando aqui sobre as consequências do corpo que veio através do pecado. E nós vamos para o tópico 2, que diz assim: a responsabilidade humana. Primeiro, isso do subtópico 2, ou seja, do ponto 2. Corpo e livre arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nasceram inclinados a pecado. Mas apesar do pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio e somos responsáveis pelo uso de nosso corpo para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Livre-arbítrio e o corpo segundo a Bíblia. Dom de Deus. O livre-arbítrio é a capacidade humana de escolher entre o bem e o mal. Você é livre. Por isso, hoje, se você quiser se salvar, você tem que escolher. A Bíblia diz que o Senhor nos escolhe, mas aí você, como tem livre-arbítrio, você vê qual o caminho que vai te abençoar, né? Existem dois caminhos: o caminho que leva para os céus e o caminho que leva para o inferno. Então, o homem ele tem essa liberdade de escolha. Vamos lá. Responsabilidade. Cada escolha feita trará consequências diante de Deus. O corpo, como o templo. Nosso corpo pertence a Deus e deve ser cuidado e santificado. Apresentar o corpo a Deus. Devemos oferecer o corpo como sacrifício vivo em adoração. Está em Romanos 12:1. Uso negativo do corpo. Quando cedemos à carne, o corpo se torna instrumento de pecado, né? Uso positivo do corpo. Quando guiado pelo Espírito, o corpo é instrumento da justiça e serviço. Por exemplo, templo e morada do Espírito Santo é quando a pessoa se converte, né? Enquanto a pessoa não se converte, esse templo ele não é morada do Espírito Santo. Primeiramente, é necessário fazer algo para se converter, né? Para que o corpo ele possa ser o templo e morada do Espírito Santo. Do contrário, ele é casa de espíritos maus, né? A natureza do livre-arbítrio humano. Repetindo, a natureza do livre-arbítrio humano. Então vamos lá. Existem 3 possibilidades lógicas acerca da natureza da liberdade de escolha inerente aos seres humanos: o determinismo, o indeterminismo e o autodeterminismo. São 3 palavras aqui e aqui nós vamos ver. Primeiro, o determinismo é a visão de que todas as ações humanas são causas por outra parte e não pela pessoa em si. E o indeterminismo é a visão de que as ações humanas
não são causadas por coisa alguma, eles simplesmente são indeterminados. E o autodeterminismo é a doutrina que postula as ações humanas como causadas, ou seja, causada por nós mesmos. A liberdade de Adão envolvia a autodenominação, tá? Então é aqui, viu? Autodeterminismo. Continuaremos. 2. Subtópico 2 do ponto 2, tá? Estamos aqui lendo a lição de número 3 do quarto trimestre de 2025, que fala sobre o corpo, alma e espírito. Vamos lá, a potencialização do sofrimento. Do lado, o corpo sofre consequências do pecado original e também das transgressões pessoais. Que tem as referências para buscarmos, né? Leva um tempo, mas é isso aí. A escola é para que você em casa possa estar vendo essas referências todas assim, tá? Então o sofrimento aumenta pelas obras da carne, fruto da inimizade contra Deus, instilada por Satanás, né? Essa corrupção surgiu nas primeiras gerações e só se agravava. Essa corrupção surgiu nas primeiras gerações e só se agrava. Drogas e práticas sexuais ilícitas degradam o corpo, afetando principalmente crianças e adolescentes que precisam de cuidado firme e amoroso dos pais no temor do Senhor. A negligência pode gerar graves consequências. Então, a potencialização do sofrimento do corpo pela perspectiva do pecado, a entrada da morte. Pelo pecado, o corpo humano se tornou sujeito a dor, enfermidades e desgastes. Romanos 5,12. Desequilíbrio interior. O pecado rompe a harmonia do corpo, alma e espírito, produzindo cansaço e enfado. Culpa e peso espiritual. A consciência acusada gera sintomas físicos como angústia, fraqueza e abatimento. Escravidão de vícios. Práticas pecaminosas deterioram o corpo. Ansiedade e medo, frutos da falta de confiança em Deus, que agravam tensões e adoecem o corpo. Agora nós vamos para o ponto 3. Esse é o último, né? Do abatimento à glorificação. Interessante. Vamos lá. A realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças passaram a fazer parte da vida humana, resultantes da degeneração do corpo. Ninguém está imune, nem mesmo os cristãos. Paulo cita Trófimo, enfermo, e recomenda a Timóteo o uso de vinho por causa das suas enfermidades. Jesus tem poder para curar, mas é necessário enfrentar doenças com serenidade, paciência e fé. Nós enfrentamos aí aquele vírus que saiu aí em 2019, né? O coronavírus, misericórdia, Jesus. Isso aí trouxe uma consequência, né? Essa enfermidade, esse coronavírus trouxe uma consequência horrível. Quem pegou ele e não se vacinou ficou com sequela, e quem se vacinou da mesma forma, né? Então esse Covid deixou uma sequela, tanto para os que se vacinaram como que não se vacinaram, irmão. A gente não vai aqui dizer que a vacina, mas eu vou te dizer, viu? Eu mesmo, eu peguei o Covid 2 vezes, fui vacinado também, só 2 vezes,
Mas eu quero dizer, meus amados irmãos, que eu fiquei alguns dias assim ruim, cansado, um cansaço, era fadigado. Eu disse, alguma coisa está errada. E aí outras pessoas também foram, né, foram falando também das sequelas. Agora recentemente um jovem disse, pastor, eu peguei Covid, fui vacinado também, mas sinceramente eu dou uma carreirinha e canso logo. Eu não era assim, e é um rapaz novo, né? Então a gente sabe que esse Covid trouxe, parece que mais enfermidade, parece que o corpo ficou mais debilitado, né? Vamos lá. Olha, o pecado acarretou punições naturais e físicas na vida do homem. Diz que são punições naturais e positivas, em que as leis naturais da vida são violadas. São punições de ordem física que resultam em doenças, dores e sofrimentos ao homem. Não se trata de punições imediatas a qualquer prática de pecado, mas se trata daquelas doenças impregnadas na terra, no ar e nas águas. Essas punições naturais resultam da maldição do pecado. 2. Enfado e canseira. Aí está escrito até na Bíblia, viu? É o que eu estava falando, né, irmãos? Enfermidade traz esse enfado e canseira, né? Vamos lá. Vamos aqui por 2. Enfado e canseira, mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Traz canseira e enfado. Salmos 90:10. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. Enfado e canseira como consequência do pecado à luz da Bíblia. Peso do pecado traz desgastes, né, físico e espiritual. Trabalho penoso após a queda, o labor se tornou cansativo. Brevidade da vida, marcada por enfado e fadiga. Culpa e abatimento, o pecado não confessado gera fraqueza. Cristo é o descanso, só em Jesus há alívio verdadeiro. Volta 3 slides para a gente terminar. 3. O corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo que vive em santificação é de uma redenção completa, inclusive do corpo. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo. Segundo o seu eficaz poder, o verbo transformar nesse texto é metaschematizo, no grego, que significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. 1 Coríntios 15, 40, 49, Romanos 8, 29. Corpo glorificado, vamos ler aqui, né? Em termos gerais, o corpo do crente será semelhante ao corpo ressurreto de nosso Senhor. Está em Romanos 8, 29, 1 Coríntios 15, 20, Filipenses 3, 20, 1 João 3, 2. O corpo ressurreto será A. Um corpo que terá continuidade e identidade como o corpo atual e que, portanto, será reconhecível. B. Um corpo transformado em corpo celestial, apropriado para um novo céu e nova terra. C. Um corpo imperecível, não sujeito à deterioração e à morte. D. Um corpo glorificado como o de Cristo. E. Um corpo poderoso, não sujeito às enfermidades nem fraqueza. Isto fala do corpo glorificado logo após a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? A conclusão: apesar de todo abatimento e sofrimentos que experimentamos
em nosso corpo como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo eternamente transformado e saudável. Amém? Que nós finalizamos, concluímos, lição de número 3, que nós estamos com ela em mãos. O que o pecado trouxe, né? O corpo e as consequências do pecado. Lição de número 3, quarto trimestre da CPAD para os adultos 2025. Falo assim por quê? Porque tem revista para adolescentes, revista para jovens, revista para crianças, juniores, né? Então, são vários temas. Aqui estão falando para os adultos. Tá bom? Deus abençoe. E aqui nós vamos finalizando